Seja bem-vindo ao canal HelloDev. Neste canal a gente fala sobre desenvolvimento mobile nesse primeiro momento, mas eu tenho a intenção aí de mais para frente estar trazendo conteúdos aí relacionados a outras plataformas. Então, o que é o propósito desse vídeo? A gente vai estar vendo a diferença e como implementar e utilizar o ViewBy, né, que veio aí para substituir o FindViewById na maioria das vezes, né? É com essas palavras que é falado lá na documentação, a gente já vai ver. Eu entendo que se você chegou aqui nesse vídeo, para você entender a diferença entre o FindViewById e o ViewBy, você então no caso já sabe como que pelo menos o FindViewById já funciona. Mas eu vou contextualizar aqui um pouco. O FindViewById ele serve para a gente referenciar o nosso componente visual aqui do nosso layout com o componente que a gente declara aqui, tá bom? Seria basicamente isso. Então a gente vai entender mais aqui um pouco desse, vamos dizer assim, desse problema que o FindViewById, na verdade que o ViewBy veio para resolver. Eu criei um projeto aqui, um projeto simples. Quando você cria um projeto no Android Studio, ele já vem com a minha Activity por padrão. E eu criei mais duas Activity, chamada primeira Activity e segunda Activity. Então a gente sabe que as Activity a gente tem um layout para elas. Então eu tenho aqui dois layouts, primeira Activity e segunda Activity. Perceba que aqui na primeira eu tenho um botão que eu dei o texto de enviar e eu coloquei aqui um ID btn enviar. Aqui no layout da segunda Activity eu tenho um botão que eu coloquei o texto aqui receber e eu coloquei aqui o ID btn receber. Então voltando aqui na primeira Activity, vamos dizer que ao clicar nesse botão eu quero exibir um toast na tela. Para quem não sabe o que é um toast, é uma mensagem que aparece aqui na parte de baixo. Então como que a gente, vamos dizer assim, fazia utilizando o FindViewById? Eu vou vir aqui na minha primeira Activity.java. Eu estou fazendo no caso .java, mas você poderia estar fazendo em Kotlin também, só vai mudar a forma que você declara o componente. O restante é igual, a gente também vai ver lá na documentação também, que não muda muita coisa. Então aqui em cima eu vou declarar que eu posso dar o nome de simplesmente btn enviar, na verdade que vai ser o tipo do botão, tipo do componente, que é um button, e eu posso dar o nome de btn enviar. Aqui no onCreate, a gente teria que fazer o FindViewById, isso que seria a referência desse meu componente, aqui esse botão aqui, programático, com esse botão aqui que eu tenho visual. Então aqui no meu onCreate eu vou pegar o meu btn enviar, recebe, FindViewById, e a gente acessa o ID desses componentes, colocando aqui a classe r.id.btn enviar, que é o ID que a gente tem aqui para esse botão. Então eu posso voltar aqui e agora sim eu posso pegar aqui o meu btn enviar, .set onClickListener. Vou utilizar aqui o new view onClickListener. Posso simplificar isso aqui utilizando o lambda. E aqui dentro agora basicamente eu vou exibir aqui um toast. Então vou colocar aqui meu dis e eu vou colocar a mensagem aqui enviado. Simplesmente isso, enviando. Se eu executar aqui o emulador, a gente já vai ter esse botão aqui enviar e ao clicar nele, ele já exibe aqui o toast enviando. Então é dessa forma que a gente, vamos dizer assim, trabalhava até então utilizando o FindViewById. E aí você pode estar se perguntando, tá, mas qual que é o vamos dizer assim, o problema que o ViewBy veio para resolver? Aqui, quando a gente está fazendo o FindViewById, a gente especifica o ID do componente que a gente quer trabalhar com ele. Nesse caso, era o botão enviar, que o ID é btn enviar. Então, eu coloquei aqui btn enviar. Porém, depois do ID aqui, se eu colocar um ponto, e eu percebo o seguinte, aqui na segunda Activity eu também tenho um botão, só que o ID dele é btn receber. Então, qual que era o problema que o ViewBy veio para resolver? Se por acaso no seu desenvolvimento no dia a dia você está desenvolvendo ali rápido e tudo mais, você acabou pegando aqui o btn receber, ao invés de pegar o btn enviar. Então você pegou aqui o ID, você está tentando fazer a referência de um componente que está em uma tela com o ID do componente que está em outra tela. Então perceba que o Android Studio ele não te avisa ali que isso vai gerar um erro em tempo ali de compilação para o usuário. Então para você aqui está tudo certo, você continua desenvolvendo o seu código. Na hora que estiver na mão do usuário, esse aplicativo aqui ele vai gerar um erro. Então eu posso executar e a gente já vai ver esse erro. Então você vê ali que ao executar, só de executar como já está aqui no onCreate, ele já gerou ali esse erro aqui para a gente. Então se a gente vir aqui em Run, para poder a gente entender mais sobre esse erro, posso rolar aqui para baixo, ele fala aqui o seguinte,
ele fala que o botão que a gente lá fez a referência, ele deu aqui, ele está dando que é um objeto nulo, ou seja, ele não conseguiu pegar a referência lá do nosso botão e ele gera aqui uma null point exception. Então essa é a questão, esse é o problema que o ViewByte ele veio para resolver. Por conta dessa questão que o FindViewById, você tem acesso não só aos componentes da sua tela, do seu layout associado a essa classe aqui, como também a todos os IDs de outras telas que você tenha no seu projeto. Então eu posso voltar aqui para BTN e enviar. Se eu executar de novo, ele já não vai gerar mais esse erro. Então espero que você tenha entendido aí um pouco desse problema que a gente poderia ter ali no nosso dia a dia utilizando o ViewByte, na verdade o FindViewById. Agora a gente vai abrir aqui a documentação. A gente pode colocar aqui no Google simplesmente aqui ViewByte Android para poder a gente acessar a documentação do develop.android.com. Então a gente vai ver aqui o seguinte, ele fala: a vinculação de visualizações é o recurso que facilita a programação de código que interage com a visualização. Quando a vinculação de visualizações é ativada em um módulo, ela gera uma classe de vinculação para cada arquivo de layout XML presente nesse módulo. A instância de uma classe de vinculação contém referências diretas a todas as vinculações que têm um código no layout correspondente. Então, o que ele fala aqui? Quando a gente está utilizando o FindViewById, a gente tem que declarar aqui manualmente. Quando a gente utiliza o ViewByte, ele cria um arquivo por trás do nosso XML, que ele já contém todas as referências diretamente utilizando o FindViewById, ou seja, ele faz essa implementação para a gente e a gente não precisa mais fazer. Mas como que a gente interage então com esse componente sem utilizar o FindViewById? Então é isso que a gente vai ver aqui. Então vamos seguir. Ele fala, dá uma observação aqui que para você utilizar o ViewByte você tem que estar no Android Studio 3.6 em diante. E aqui ele já dá para a gente como que a gente implementa o ViewByte. Por padrão, ele não está vindo aí, toda vez que a gente cria um projeto, ele não vem por padrão, a gente tem que implementar. Então eu vou copiar aqui esse pequeno trecho aqui de código. Posso voltar aqui no meu Android Studio, vou vir em Project, Gradle Script, build.gradle, e eu posso vir aqui na parte de baixo, embaixo de Compile Option, eu vou colar aqui o que eu acabei de copiar. Posso clicar em Sync Now para ele sincronizar. Aqui é bem rápido, já acabou. Então vamos voltar aqui agora na documentação. Ele fala o seguinte aqui: caso você queira que um arquivo de layout seja ignorado, ou seja, ele não gere ali aquele arquivo por padrão, você tem que utilizar aqui essa tag para poder ignorar esse arquivo. E aqui a gente já cai aqui na parte de utilizar o ViewByte. Então ele dá um exemplo aqui de layout, onde a gente cria aqui result, underline, profile, underline, XML, e quando a gente utiliza o ViewByte, ele gera aqui a nossa classe por trás dos panos com esse nome. Então perceba que ele elimina ali aqui o underline e coloca sempre aqui o padrão em caixa alta. E também adiciona ao final essa palavra aqui, byte. E aqui embaixo a gente tem a implementação tanto em atividades, que são activity, ou também em fragments. A gente vai ver dos dois casos aqui, lembrando que eu estou fazendo aqui em Java, mas se você ver, só vai mudar a forma que você declara aqui a sua variável se você estiver utilizando o Kotlin. Então aqui em cima a gente vai declarar o nosso byte. Então eu posso voltar aqui e eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou colocar aqui private. A gente vai colocar, nesse caso, como ele vai pegar um nome invertido, eu vou colocar aqui activity, primeira, e ele já completa aqui para mim, byte. E eu vou dar o nome aqui de byte mesmo. Aqui, antes do nosso set content view, dentro do onCreate, tem que ser aqui dentro, eu vou pegar o meu byte e ele vai receber o meu activity, primeira byte, que é o nome inverso do meu arquivo de layout, que seria esse layout aqui, recebe. Na verdade, aqui eu vou estar colocando um ponto inflate e aqui eu vou pegar o get layout inflate e eu posso colocar um ponto e vírgula aqui no final. Aqui dentro do set content view, agora eu vou passar aqui o meu byte ponto get root. Então ele já vai retornar para mim o layout que eu precisava. Então agora aqui só para a gente ver, se eu pegar aqui o meu byte e colocar aqui um ponto, perceba que agora ele só vai mostrar aqui para mim os componentes, as referências pelos IDs dos componentes do meu layout. Então se eu tiver outros layouts aqui, eu não consigo pegar a referência assim, evitando que eu gere um erro, que é aquele que a gente viu utilizando o FindViewById, tá bom? Então isso daqui agora, com o ViewByte configurado, a gente pode deletar aqui essa referência que a gente não precisa. Eu posso remover aqui também esse FindViewById. E aqui basicamente eu vou pegar o meu byte, ponto,
e eu só tenho aqui nesse layout o btn enviar. Perceba que tudo continua funcionando. Se eu executar aqui o meu emulador, a gente não vai ter nenhum problema. Então já acabou de executar. Se eu clicar, ele já mostra aqui para mim o toast que a gente configurou normalmente. Então a gente viu o problema que o FindViewById gera. Quando a gente pega uma referência errada, ele não gera o erro aqui em tempo de desenvolvimento, só quando a gente for executar no dispositivo que ele gera ali um erro para o usuário. Então a gente viu esse problema, viu como funciona aqui o ViewByte e a gente implementou utilizando uma Activity. Então agora eu vou preparar aqui esse projeto para poder a gente utilizar, ver a implementação utilizando o Fragment. Então já preparei aqui o meu projeto para a gente ver agora a implementação utilizando o Fragment, a implementação do ViewByte utilizando o Fragment. Então eu tenho aqui um primeiro Fragment e eu tenho aqui o segundo Fragment, da mesma forma que a gente viu com as Activity. No layout aqui do primeiro Fragment eu tenho um botão enviar, da mesma forma que a gente já viu. No segundo Fragment eu tenho um botão receber, também da mesma forma que a gente já viu. Então vamos dizer que aqui no primeiro Fragment a gente quer exibir um toast quando a gente clicar nesse botão. Então a gente vai fazer utilizando o FindViewById, como a gente já fazia antes, e depois a gente vai implementar o ViewByte. Então aqui eu vou estar criando aqui o OnViewCreated. E como que eu fazia aqui para estar fazendo um evento de clique nesse botão de enviar? Aqui em cima eu vou estar declarando aqui o meu botão. Então btn enviar. Vou fazer agora o FindViewById aqui, só que com Fragment a gente utiliza a view.findViewById r.id btn enviar. E agora eu posso pegar aqui o meu btn enviar.set onClickListener. Vou utilizar aqui essa opção mesmo. Vou converter aqui para lambda. E aqui eu posso pegar aqui o meu toast. Como a gente está em um Fragment, a gente pode utilizar aqui o requeryContext. E eu vou clicar aqui nesse texto, vou colocar aqui o texto enviando. Posso executar o meu projeto. Então se eu clicar aqui no botão de enviar, enviando normalmente já aparece o toast. É dessa forma que a gente faria. A gente declara o componente, faz FindViewById. Depois disso, o nosso componente está liberado para poder ser utilizado. Então, da mesma forma, vamos dizer que você veio aqui, você queria pegar o btn enviar e acabou colocando aqui btn receber e não percebeu. Então, o Android Studio também não te avisa para você que isso vai gerar um erro. Na hora que você executar ali no seu emulador, ou o usuário baixar o seu aplicativo lá da loja, ele vai ter o erro onde ele vai gerar ali no point exception, que ele não vai conseguir fazer a referência desse botão, tá bom? Então seria basicamente isso. A gente gerou o erro com o Fragment e agora a gente vai ver como implementar o ViewByte aqui no Fragment. Se a gente vir aqui na documentação que a gente estava acompanhando, a gente viu que a implementação em atividades e aqui para baixo também a gente tem para Fragment. Então nesse caso a gente vai declarar aqui em cima novamente o nosso componente. Então eu posso vir aqui, simplesmente eu vou colocar aqui um private, vou colocar aqui o Fragment primeiro byte, posso dar o nome de byte normalmente. Se eu voltar aqui agora, dentro do método onCreateView, a gente tem que fazer a implementação do ViewByte. Então eu posso pegar aqui esse byte, dentro do método onCreateView, posso até apagar esse comentário. Então isso daqui vai receber o meu Fragment primeiro byte, ponto inflater, e aqui eu tenho que passar, posso até recortar esses três parâmetros que a gente tinha aqui, vou substituir esse primeiro por meu layout aqui, na verdade, pelo meu inflater. E aqui eu vou simplesmente, eu posso retornar o meu byte.getRoot, ponto e vírgula. Aqui ele até coloca aqui, ele cria uma view que recebe o ViewByte.getRoot e depois ele retorna a view. Nesse caso você pode já retornar direto o getRoot, porque de qualquer forma ele já está retornando a view. Então com o meu ViewByte configurado aqui, da mesma forma, se eu vier aqui no meu onViewCreated, se eu colocar o byte, colocar um ponto, perceba que eu só tenho acesso aos componentes do layout associado a esse Fragment, que seria esse botão enviar. Então agora eu posso deletar aqui o meu botão aqui de cima, posso deletar tudo isso daqui também. Aqui onde tem btn enviar, eu vou simplesmente colocar aqui o meu byte.btn enviar, e assim eu não consigo mais pegar referência de outros layouts, assim eu evito gerar um erro no meu projeto. Só esqueci de colocar um ponto e vírgula aqui. Se eu executar, a gente já vai ter ali basicamente o mesmo resultado. Só um pequeno ajuste aqui antes da gente finalizar, que eu acabei deixando passar, que seria aqui na implementação do Fragment utilizando o ViewByte. Na verdade, na implementação do ViewByte utilizando o Fragment, eu acabei deixando passar aqui o onDestroyView,
que a gente tem que passar o nosso byte, ele recebe nulo e ele explica aqui que a gente tem que colocar esse onDestroyView aqui para poder ele limpar todas as referências da instância. Então a gente só utiliza esse onDestroyView aqui no caso para fragments, tanto para Kotlin quanto para Java. No caso de Activity a gente não precisa. Então eu posso copiar, posso voltar aqui no meu projeto e eu vou simplesmente colocar aqui fora do meu fragment. E se a gente executar, aqui a gente vai ter basicamente o mesmo resultado, não vai mudar nada. Então eu posso clicar aqui, você vê que não mudou nada, mas isso daí no caso, sempre que ele destruir os nossos fragments, ele vai limpar aqui a instância desse fragment, tá bom? Então pode continuar aí com o restante do vídeo. Então a gente viu o problema que o FindViewById pode gerar ali tanto em Activity quanto em Fragment, e a gente viu para qual propósito que o ViewByte ele veio, né, para trazer mais segurança na hora que a gente trabalhar aqui com essas referências. Então, como a gente viu na documentação, qualquer arquivo .xml que você tenha, é possível utilizar o ViewByte. Então, seja em um Activity, seja em um Fragment, em um Adapter ou qualquer outra coisa do tipo. Então, te recomendo daqui para frente você comece a utilizar o ViewByte para evitar que você gere ali um erro ali com o aplicativo na mão do usuário. E seria basicamente isso que a gente vai ver aqui nesse vídeo. Eu espero que eu tenha te ajudado, você tenha gostado desse conteúdo. Então, se você gostou, deixa seu like. Se você também não gostou, deixa aqui nos comentários para mim poder entender qual foi esse motivo. Se inscreve no canal se você não é inscrito e recomenda ali, envia esse vídeo para algum amigo seu ali que também trabalha como desenvolvedor Android. Então, a gente se vê então no próximo vídeo.